Boa tarde a todos. Retorno agora, no momento da tribuna, para levantar alguns assuntos debatidos hoje nos requerimentos e também para somar com outras discussões. Então, convido a todos os colegas que quiserem participar conosco. Acho que agora esse momento de debate tão importante, já parabenizar o presidente Juliano e todos os vereadores aqui que falaram tão bem da questão da Zona Azul. É um debate que passou tão rápido sobre o momento de tribuna, né, Juliano? Só para mostrar como complexo é esse assunto. E se deixar, a gente for aprofundando, vereador Cláudio, a gente vai entendendo que o buraco realmente não é brincadeira. Nesse primeiro momento, alguns pontos que eu quero falar. Nosso primeiro requerimento hoje é a questão da educação. Está chegando muito nessa casa, eu não sei se está chegando a todos os colegas vereadores aqui presentes, o problema da distribuição das creches e escolas. Principalmente não questionando a secretaria de imediato, mas questionando o sistema. Então, quando a gente fala sobre o sistema, parece que no último ano esse sistema deu problema, esse ano novamente ele está dando problema. Eu até parabenizo a Cristiane Neri e toda a equipe, que eu vejo que eles estão tentando resolver, estão tentando receber a população lá na Secretaria de Educação, mas se torna humanamente impossível, porque é feito para resolver via sistema, como o sistema não está resolvendo, está todo mundo procurando a secretaria. Então, quando a gente faz esse ofício, nós estamos pedindo, né, que seja dada explicação e colocar a Secretaria de Educação, como toda a população araguarina, à disposição para ajudar a solucionar. Na geografia, nós temos algo chamado fator locacional. Fator locacional, quando nós vamos ver lá na geografia da indústria, por que uma indústria vai a determinado local? Quais são os métodos que vão fazer uma indústria vir para o município de Araguari? Fator locacional da logística, o fator locacional da água, que agora tem que ser melhorado, os vereadores discutiram. Qual fator locacional fazem um loteamento ser implantado no município? Da mesma maneira, fala, qual fator locacional é utilizado para distribuir uma vaga de creche? Então, hoje, o que acontece? Temos boas creches, boas escolas, mas a distribuição gerando diversos problemas. Então, tem vaga? Tem, mas muito distante. Então, a gente peça que toda a comunidade escolar traga a nós, vereadores, essa problemática, e mais, que a secretária saiba que nós estamos aqui para somar. Então, a gente vai tirar uma dúvida, eles falam assim, ó, não, mas não, é o sistema. Não, mas eu tenho uma dúvida, que chegou aqui na casa, problema com os irmãos que estão separados, é o sistema. Oh, mas mas tem um problema de sistema. Então, vamos entender o sistema. O sistema tem que servir a população araguarina, não é a população araguarina que tem que servir determinado sistema. Então, a gente quer saber mais profundamente sobre isso. E esses dias, fiquei até um pouco abismado, falar, Guilherme, o Ministério Público está questionando essa situação. Sim, está questionando, por quê? Está tendo diversas reclamações. Então, nós estamos aqui também colocando à disposição do Ministério Público o que a gente pode fazer como Câmara Legislativa para somar nessa questão das vagas. Tudo bem? Então, inclusive, se os vereadores aqui acharem interessante, organizar uma audiência pública para discutir sobre isso, convidar a secretária de Educação, a comunidade escolar e também o órgão ministerial que tanto soma. Eu falo que o Ministério Público aqui para somar junto conosco nessa questão. Queremos ver ações concretas e, Alex, você levantou um assunto muito interessante, que é a questão dos profissionais de apoio. Peço também à Secretaria de Educação para que dê uma atenção especial nos profissionais de apoio. Está chegando a Comissão de Educação, que tem crianças, PCD, que estão sem professor de apoio. Vi também de imediato que o Jonathan está fazendo a convocação via correio oficial, mas isso tem que ser de imediato. As aulas iniciaram na última terça. Então, é importante estar chamando esse pessoal. Tive contato com o Jonathan, até o PH, o vereador PH, fez uma denúncia sobre falta de profissionais. De imediato, nós procuramos saber, até conversei com o PH no gabinete, onde está faltando. O Jonathan fez o compromisso de chamar por correio oficial. Eles já estão na fase de levar a documentação, porque agora vai ser feita uma caminhada, né, desse profissional na história do município de Araguari, porque não é um processo seletivo, é um concurso público.
Então, por vários anos, várias décadas, eles vão estar aqui. Então, a assessoria do PH, se puder passar a ele, que está sendo resolvido de imediato, junto à administração, e a Comissão de Educação está à disposição para qualquer coisa que a gente puder somar. Palavra, presidente. Claro. Palavra, vereador. Que isso. Eu já estou até conjecturando lá para frente. Fazer uma colocação importante, você levanta algo importantíssimo. Você obteve os dados de quantas vagas o município tem e qual é a demanda reprimida? Não. Isso a gente solicitou, está esperando a resposta ainda. Essa, eu acho que é a informação pela qual depois vai se tomar qualquer outra ação. Porque senão a gente fica tentando achar vaga para um, para outro, que nos procura, ou talvez aquela mãe lá no bairro, que talvez ela acha que os vereadores estão tão distantes dela, e ela vai viver esse problema, essa dificuldade, essa angústia. A gente precisa, de forma clara, atacar com essa informação, fazer uma cobrança política para que essas vagas alcancem realmente a demanda. Eu sei que o número é grande, é crescente, mas a gente precisa trabalhar nisso. Outra coisa, se você me permitir, claro. Eu não entendi sua fala, tecnicamente a gente precisa dar uma correção. Você disse que está faltando professor para PCB ou cuidador, porque não existe, o cuidador não tem formação profissional pedagógica. Não, profissional de apoio. Então, você falou professor, então assim, perdão. Aí eu quero deixar uma pergunta para você, que a gente está chamando agora, parabéns. Mas não sabia que as aulas iam começar em fevereiro? Por que não faz essa convocação antes? Esperou as crianças ir para a sala de aula para depois convocar? Eu não consigo conceber certas coisas que realmente, gente, todo mundo sabe que em fevereiro começam as aulas. Todo mundo sabe que tem prazo, que as pessoas têm prazo para entregar a documentação, para comparecer, para serem encaminhadas. E, com isso, quem penaliza? As nossas crianças. Então, eu sei que o presidente da comissão tem feito um excelente trabalho. A gente precisa trazer esse senso. É a mesma coisa da empresa lá que rasgou a EMG. Eles não sabiam que ia começar a chover, não? Eles não sabiam que ia começar a chover? É a mesma coisa se lá em dezembro falar, tem Natal dia 25. Então, são coisas assim que a falta de planejamento, falta de visão, a falta de olhar que isso é importante. Eu posso falar com propriedade, eu estive com o prefeito no dia 3 de janeiro e eu disse para ele, prefeito, vai faltar professor em sala de aula. Eu avisei a ele que ia faltar. E agora que nós estamos convocando. Então, a gente precisa corrigir esse gap, esse prazo. Por quê? Porque a criança está lá, ela precisa ter professor. Sem dúvida. 1 semana, 2 semanas, 5 semanas. Isso é muito importante, ter o professor lá. A criança que não tem um professor, ele vai ter um prejuízo acadêmico e pedagógico. Então, essa é a observação, e a gente precisa, além da questão política, a gente precisa fortalecer a nossa cobrança política com esses dados e tocar na ferida, mesmo que nós sendo companheiros, membros do grupo político, mas a gente precisa reservar o direito também de criticar quando precisar ser criticado. Todo mundo sabia que em fevereiro começaria o ano letivo, deveria ter convocado. O Diário Oficial sai todos os dias, publica-se tantas coisas, a secretaria está lá, os excelentes profissionais dos recursos humanos estão lá, mando um abraço para eles, e eles deveriam ter sido feita a convocação. Só essa observação, obrigado. Sem dúvida, muito bem pontuado, Levi, muito bem pontuado, e que interessante, nesse momento, a gente, como você disse, nós estamos falando uma questão de construtivo, de somar forças, e ficar sem esse profissional de apoio para a pessoa com deficiência é um processo de ensino-aprendizagem muito sensível, então, afeta diretamente. Então, a gente tem que cobrar quanto precisa ser cobrado, para não falar que é algo destrutivo, a gente quer contribuir e está chamando para o diálogo, sim. E também, quando tem que parabenizar, tive conhecimento que a Cristiane Neri e todos os profissionais de educação ganharam do governo federal o selo ouro de alfabetização, ou seja, o processo tão interessante. Na última semana apresentei alguns índices aqui, então está no caminho correto, mas nada que pode estagnar e sim somar o caminho. Para terminar esse assunto sobre educação, a gente fala que ensinar
é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujas vidas tocamos. Isso é uma frase do Mackenzie, do Canadá. E olha que interessante, quando aqui nós estamos tocando na vida das pessoas. Então, uma cobrança legítima, a gente pede atenção total da Secretaria de Educação e estamos abertos. Pessoal, uma segunda questão importante ser pontuado, ontem fiz uma ligação ao subsecretário de Meio Ambiente, o Paiva, e ele garantiu a questão do acero do Bosque John Kennedy. Pessoal, o bosque está sem acero e o mato está chegando nas grades. Isso não pode acontecer. O bosque é um lugar muito especial, a gente sabe que choveu bastante, então ele prometeu, nos próximos dias, uma força-tarefa no Bosque John Kennedy. O bosque é um cartão postal, Iftuan fala de um sentimento chamado topofilia, apreço a algum lugar. E muitos araguarinos sentem topofilia pelo Bosque John Kennedy, a gente tem que ver aquele lugar bem cuidado. Tem dois locais, que estão com a cerca danificada. Eu já cobrei da secretária, ela disse que vai resolver de imediato, mas o tempo está passando. Esteticamente é muito importante para o bosque estar com a cerca revitalizada, como também ambientalmente é importante para não deixar a fauna ali, por mais que não sejam animais de grandes portes, saírem e chegarem na população vizinha. Então, peço atenção, um abraço a todos os servidores do bosque, são pessoas muito especiais. E olha, reforço a importância de chamar mais servidores para o Bosque John Kennedy. Hoje tem uma turma muito boa lá, mas a maioria já está muito idosa, contribuiu muito bem com o parque por todos esses anos e precisamos de uma atenção especial. No final aqui, o presidente permitiu, e todos os vereadores fazer, um ofício de pêsames a Vanessa, presidente das Câmaras, mudando de assunto agora, a Associação de Catadores, passou por um momento muito difícil, toda a família da Vanessa, o Marcinho, o gerente da associação perdeu a vida num acidente na rodovia de Caldas Novas, está passando por uma reformulação muito grande da associação, até porque ele tomava toda a questão contábil financeira das Câmaras. Então, a prefeitura está ajudando, a gente vê que o meio ambiente está lá, mas tem que ter um apoio muito grande do poder público, da associação, pessoal. Só para a gente falar, está precisando reformar o muro que caiu, está precisando fazer impermeabilização. Então, a gente tem que ter um apoio à associação, peço também ao meio ambiente, na pessoa de todos lá, deem apoio a Vanessa nesse momento tão delicado da vida dela. E eu faço um apelo a todos que estão nos assistindo, seja de maneira presencial, aqui pela live, como também pela TV Câmara, um apelo. Eu fui à associação, eles me passaram duas situações. Guilherme, precisa de campanha de conscientização. O número de resíduo, de lixo, no material reciclável aumentou consideravelmente. Então, cada um de nós que tem que fazer a sua parte, quem estiver nos assistindo, comunique com o vizinho, comunique com quem faz a coleta seletiva, não pode ter resíduo. Isso causa danos à associação, isso causa danos à saúde pública de quem está lá, tem que ter conscientização. E eu falo mais, eu solicito, até o meu amigo Joaquim, secretário de gabinete, minha admiração que é o Joaquim, faça uma campanha profunda de conscientização sobre o que pode ser colocado no material reciclável. Esses dias, quase aconteceu um acidente feio na associação. Pessoal, alguma barbearia, eu até acredito que ele pensou que estava fazendo bem, Lucas, Pedro, ele falou assim, eu vou destinar as lâminas Gillette à associação de material reciclável. O que ele pensou? Deve ser metal, deve ter algum valor econômico. Pessoal, lâmina é igual material perfuro cortante, nem no resíduo comum. Tem que chamar a Secretaria de Saúde, fazer o cadastro no serviço urbano, o vereador Cláudio lutou muito por esse tempo, porque é um resíduo de saúde. Imagina a sorte que os catadores de material reciclável da associação viu. Imagina se no momento que eles estão triam correndo, graças a Deus, muito material, eles enfiam a mão numa caixa com lâminas dessa. Poderiam perder o dedo, poderiam ter um corte em alguma artéria. Então, conscientização. Gabinetes, por favor, fazendo um bom trabalho. Solte sempre campanhas junto aos jornais. Peço também à imprensa aqui presente que visite a associação, reforce essa questão para não deixar esse tipo de material chegar lá. Tudo bem? Outro ponto, discutindo vários pontos aqui, mas nós queríamos colocar, é da fiscalização sonora. O Oliveira disse muito bem, vereador Cláudio, todo mundo lutando. Mais uma semana sem nós sabermos como está a situação da sonora. Esses dias teve uma reclamação na Web TV de uma mãe sofrendo
com a questão da poluição sonora. E, Cláudio, sabe o que me deixa chateado, vereador? Eu sei que o senhor está levantando essa bandeira. Eles fazem reuniões com os fiscais, nós não ficamos sabendo. Eles chamam a turma para reunir, a gente não sabe. Então, a gente está lutando por essa causa, está querendo somar junto à secretaria, mas nós temos que entender o que está acontecendo, até para nós darmos explicação de quem nos cobra. Eu, como secretário de Meio Ambiente, enquanto já vi o vereador Cláudio, 2h da manhã, em fiscalização. O meu telefone, como secretário, toca 2h da manhã para perguntar qual o número da sonora, que inclusive é o 99158-3100. Respondia tanto que decorava, Paulo, 99158-3100. Mas tem que ter o plantão. Então, o que a gente pede do Executivo é que comunique a nós, vereadores, o que está acontecendo, vai retornar, não vai, a gente quer que retorne, mas se não for, a gente tem que ver uma ação junto com a Polícia Militar, alguma ação tem que ser feita, porque toda semana é o mesmo assunto, e não pode ficar postergando esse tipo de assunto tão complexo. Está acabando meu tempo, só um atendo aqui, eu fui realizar uma visita ao hospital, ao meu amigo Celso, está internado no Hospital Sagrada Família, já é um senhor de idade, e toda vez que eu vou no Sagrada Família, que deixo registrado isso aqui, eu fico impressionado com a qualidade daquele hospital. Eu falo que eu conheço ainda muito pouco, pelo que eu vou, mas eu tive a oportunidade de sentar, fazer uma visita, seu Celso, já de idade, brincou comigo, perguntando se eu estou colhendo as mangas para ele, porque está na época de manga, deixei prometido, mas é uma estrutura de hospital que poucos conhecem. Então, até faço como uma sugestão ao reitor José Júlio e a toda a comunidade que convidem pessoas, cidadãos araguarienses que queiram conhecer, que não tenham, às vezes não seja uma liderança, que às vezes não seja um presidente de bairro, mas que tenham vontade de conhecer a estrutura, porque eu acho que vão ficar impressionados. E lá, pessoal, Isabel disse uma situação interessante, vereadora, de como nós não conseguimos ter dimensão, né, da dor do colega. Eu estava passando pelos corredores, perguntando, tinha um senhor em situação de vulnerabilidade, ele disse a seguinte questão, falou, ele tinha que ganhar alta. Ele falou para a médica, doutora, deixa eu terminar de assistir esse filme. Quantos anos eu não assisti um filme completo, e eu estou assistindo aqui no Sagrada Família, esse filme. Então, isso que deveria ser uma realidade para todos, infelizmente, é algo tão distante. Então, acho que eu não vi o desfecho da história, mas eu tenho certeza que o coração dessa médica ficou bem dividido. Dou alta ou não dou? Então, é uma situação de um grande hospital que está aqui, então, minha admiração. E, para finalizar, ao vereador Paulo, foi apresentado sobre o Parque Linear, Paulo, daquele início, né, do Marcos Coelho. Eu acho que todas as informações têm que ser respeitadas, mas acho que foi, pelas gestões antigas, uma ideia plantada, mas essa execução foi a várias mãos, aconteceu agora. Por que eu te falo isso? Porque eu fiquei responsável por assessorar a parte ambiental e, pelo menos quando a gente assumiu, a parte ambiental não estava pronta. E eu falo porque deu muito trabalho. Só para você ter uma ideia das licenças que foram tiradas, eu gosto de comunicar hoje quais licenças tem aquela obra. Licenciamento ambiental do Brejo Alegre e do Damaso, certidão de usocupação do solo do Brejo Alegre e do Damaso, outorga das águas do Brejo Alegre e do Damaso, intervenção em APP do Brejo Alegre e do Damaso, porque são 2 projetos, autorização do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, do Brejo Alegre e do Damaso, foi por causa que está dentro da bacia do Paranaíba, se fosse do outro lado, poucos sabem, mas a cidade é dividida por 2 bacias hidrográficas, do Araguari, cadastro técnico do IBAMA, estudo batimétrico e estudo hídrico. Então, assim, só para mostrar a complexidade, igual você falou, muito importante, de várias mãos, que ninguém é dono de algo absoluto, mas é só para mostrar essa questão ambiental, como foi complexa. Hoje eu não sei, que eu não acompanho como está a questão das obras, mas a parte ambiental totalmente liberada do parque. Palavra, vereador. Claro. Em momento algum, sim, né, se eu falei em algum lugar, eu acho que ou fui interpretado errado. Né, o que eu disse, acho que foi no vídeo de ontem, que o governo anterior startou o recurso, e no qual eu não votei. Eu fui contra.
né? Porque naquele momento eu entendi que a gente já tinha aprovado aqui 2, 3 projetos de empréstimos e não foi aderido pela gestão anterior, e eu defendia o projeto de captação de água. Eu entendo o Parque Linear é importantíssimo, mas entendo que ele poderia ser feito por etapas. Eu estou falando que a questão do recurso, quem garantiu foi essa casa do governo anterior. E é lógico, isso foi em 2019. Sim. Né? Em julho de 2019. As eleições de setembro para frente, né? E é lógico que o atual governo é que está dando andamento. Perfeito. E até creio que ele vai entregar a obra. Se não entregar a obra, às vezes a Maria se entrega, às vezes isso é normal, entendeu? Certo. Mas assim, não, reconheço o trabalho do meio de todas as secretarias envolvidas, né? Mas a cidade tem todo o histórico, todos que passaram e tiveram seus pontos negativos, positivos e assim por diante. Sem dúvida. Não, mas é só para complementar mesmo a fala, que como eu tinha até apresentado, tudo é o princípio da continuidade. Esse princípio é tão importante. Quando nós fomos inaugurar o bosque do ano de 2021, vocês todos sabem, o Hamilton Júnior, que foi o ex-secretário de Meio Ambiente, eu não pude estar presente, que ele estava na época muito séria doença do Covid, fiz questão de ler a carta do Hamilton Júnior, não, Rodrigo, porque é um processo de continuidade tão importante. Então, eu acho que são várias mãos, e o Parque Linear, pessoal, mais que uma obra urbanística, eu penso que ele seja de uma importância ambiental gigantesca. Quando a gente, primeiro passo para fazer o Parque Linear, foi uma reunião que o doutor Carlos Valera, promotor regional do meio ambiente, e a doutora Lilian, promotora do município de meio ambiente, nós reunimos com ele e fomos em loco ao Parque Linear. O que tem de vazamento de esgoto, o que tem de duto estourado por causa do processo erosivo, então lá eles entenderam que toda aquela imensidão verde, não estou falando da parte posterior, mas daquela parte inicial, são todas leucenas, espécie invasora, que mostra desequilíbrio ambiental. Então, desequilíbrio daquela área é gigantesco, principalmente uma obra ambiental de grande vulto. E, para finalizar, como não existe soluções simples para problemas complexos. Novamente, vereadores, não deixamos nos levar para soluções simples por problemas complexos. Por muitos anos, teve problema de erosão lá no Brejo Alegre. Qual foi a solução simples que foi encontrada? Nos dias passados, o que foi a gestão? O que eles entenderam? Jogar entulho para segurar a erosão. Vocês lembram disso? Joga entulho para segurar a erosão. Sabe o que aconteceu, pessoal? Jogou entulho para segurar a erosão, veio a chuva forte, levou o entulho. O que aconteceu com o leito do rio? Assoreou. O entulho que estava na barragem foi para o fundo, o rio ficou mais raso. E por isso que o processo erosivo dele é tão forte. Aí, em 2021, começando o processo de erosão, ia destruir uma adutora da SAI, numa reunião, até na época do General Carula, eu, o Brunão do Meio Ambiente, o que eles me sugerem para segurar a adutora da SAI? Jogar entulho. Falei, gente, nós já vimos que não dá certo esse tipo de prática. Não é simples o problema. Gastou-se na época muito, até foi feita parceria com uma loteadora que estava implementando aquele local, mas conseguiu resolver o problema. O Parque Linear não é algo simples. Como também, eu misturando muitos assuntos, mas para vocês entenderem, captação de água não é algo simples. Nós temos que entender o melhor local, nós temos que entender a questão de vazão, quantas bombas vão ser necessárias para puxar, qual o valor que vai ficar o tratamento da água. Então, eu só falo, Guilherme, muitos perguntam, por ser o vereador ligado à causa ambiental, mas todos são convidados a ser dessa causa. O quão você é a favor da captação de água do Rio Araguari? Eu sou a favor de acordo com o tamanho e complexidade do estudo que eles vão me apresentar, porque isso eu quero acompanhar de perto. Guilherme, você é a favor do Parque Linear? Sim, devido aos grandes estudos que apresentaram sobre o Parque Linear. Então, a gente não pode esquecer que, por mais que tudo, a ciência deve prevalecer. Aos que estavam escutando aqui presentes vereadores, desculpa se eu misturei um assunto ou outro, ou mudei algum termo, principalmente envolvendo educação, porque às vezes a gente fica um pouco ansioso, usa um termo errado, mas de coração a gente quer sempre acertar. Muito obrigado.